O primeiro acidente que eu queria comentar com vocês é o acidente em 3 Mile Island. Ele ocorreu em 1979 na Pensilvânia, Estados Unidos, e teve uma falha no sistema de resfriamento, que é esse processo que a gente estava estudando antes. Parte do reator fundiu, ou seja, derreteu. Isso é muito grave numa usina nuclear. Houve vazamento de água e de vapores radioativos para o ambiente. E dentro de uma escala de nível de perigo dos acidentes, esse acidente recebeu nível 5, numa escala INES, que é a Escala Internacional de Eventos Nucleares. O próximo acidente provavelmente é o mais famoso de todos, que é o acidente em Chernobyl. Ele aconteceu em 1986 na antiga União Soviética, atual Ucrânia. Houve uma explosão no reator expondo o material radioativo. Mas atenção, essa explosão não é uma bomba atômica. Lá no reator, devido à falta de resfriamento, gerou tanto calor e tanta pressão que o reator não resistiu e acabou explodindo e liberando o material radioativo para o meio ambiente. Para você ter uma ideia, ele recebeu nível 7 na escala INES. Essa escala vai até 7 e por muitos é considerado o acidente mais grave envolvendo radiação. Continuando ainda sobre Chernobyl, esse mapa mostra como a radioatividade se espalhou por toda a Europa. Os níveis de radiação aumentaram em vários países e foi assim que se descobriu o acidente, porque a antiga União Soviética, no momento do acidente, não o reconheceu. Para você ter uma ideia da gravidade, se criou uma zona de exclusão com um raio de 30 quilômetros ao redor da usina, que se mantém até hoje. Ou seja, esse local lá na Ucrânia continua radioativo até hoje e provavelmente ficará por muitos e muitos anos. Em termos de vítimas, os números são muito controversos. Tem uma reportagem que eu vou deixar como referência para você ler, que é da BBC News, que diz que o número de vítimas oficial é de apenas 31, mas o artigo discute e, dependendo de como você avalia a situação, o número de vítimas pode ultrapassar o número de 100 mil pessoas. Outra dica também para você é uma série que é Chernobyl, produzida pela HBO, recentemente em 2019, que trouxe uma espécie de documentário baseado em fatos reais sobre o acidente. Então, vale a pena assistir. O último acidente envolvendo usinas nucleares foi o acidente de Fukushima. Ele ocorreu na cidade de Fukushima, Japão, após um tsunami. Então, houve um terremoto, esse terremoto gerou um tsunami e esse tsunami promoveu a destruição dos sistemas de refrigeração da usina. Resultado, 3 dos 6 reatores sofreram fusão parcial. Houve vazamento de água e vapores radioativos e, da mesma forma que Chernobyl, se criou uma zona de exclusão de 30 quilômetros ao redor da usina que está em funcionamento até hoje. Esse acidente ganhou nível 7 na escala INES, portanto ele tem o mesmo nível de periculosidade que o de Chernobyl. Para a gente finalizar os acidentes envolvendo usinas, eu queria deixar a referência desse desenho animado que é Os Simpsons, cuja primeira temporada é de 1989, portanto depois do acidente dos Estados Unidos e da Ucrânia. Esse desenho ele tem várias referências envolvendo produção de energia elétrica a partir de usinas nucleares. E o Homer Simpson, personagem principal do desenho, ele trabalha numa usina nuclear. Barulho? Barulho ruim! 5 minutos antes da massa crítica. Crítica o quê? Não, tudo bem, não se apavore. Seja de quem for o problema, eu tenho certeza que saberão lidar com ele. O problema é meu! Estamos perdidos! Setor 7G está sendo isolado agora.